Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tua presença nesta manhã aqui, Senhor. Pelo Espírito Santo que já está falando conosco nesta manhã. Senhor, nós colocamos diante de ti nesta manhã, a receber de ti, Senhor, um coração aberto, para sermos edificados nesta manhã. Abençoamos a vida do Vitor, Senhor, com unção de Deus sobre sua vida neste momento, para transmitir aquilo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Nos abençoamos com sabedoria. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Também abençoamos a vida do Micaías, que vai fazer essa tradução, Senhor, para que seja cheio da graça de Deus também, para fazer este trabalho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estamos en familia. Estamos em família. Hermosa esta canción Maravilhosa essa canção que nos enseñó John Nelson. que nos ensinou João Nelson. Casi digo John Lennon. Quase disse John Lennon. Estamos pasando un tiempo muy hermoso Estamos passando um tempo muito maravilhoso. y el recibimiento y el amor de ustedes nos hacen sentir como en familia O acolhimento e o amor de vocês nos faz sentir como em y família, no como extranjeros. não como estrangeiros. Ayer hablamos sobre el primer amor. Ontem nós falamos sobre o primeiro amor. Y todo lo que vamos a decir de aquí en más E tudo que vamos dizer daqui para frente tiene que ver con los elementos Tem que que- ayudan para permanecer en el primer amor. tem a ver com os elementos que necessitamos para permanecer no primeiro amor. Esta mañana quiero compartir algo que para mí es muy importante. Nesta manhã eu quero compartilhar alguma coisa que para mim é de grande Es importância. clave en permanecer en el primer amor. A clave para permanecer no primeiro amor. Y A chave es clave para permanecer en el primer amor. é a clave para permanecer no primeiro amor. Y a veces quiero hablar con un inconverso Às vezes eu quero falar com um não convertido y no encuentro la manera de entrar para hablar de Jesús. e não encontro a maneira de começar a falar de Jesus. Entonces le digo algunas cosas. Então lhes digo algumas Y coisas. por ejemplo le digo si él sabe para qué está el día de hoy. Se ele sabe, eu pergunto se ele sabe para que está o dia de hoje. ¿Por qué él tiene vida en el día de hoy? Se ele sabe por que ele está vivo no dia de hoje. Y la gran cantidad de gente que le pregunto esto E a grande maioria dos que eu pergunto isso no sabe não sabem para qué está el día de hoy para que está o dia y de por qué hoje. está vivo el día de hoy. Porque está vivo no dia de hoje. Y aprovecho E eu aproveito para mostrarle un texto que está en Juan capítulo 17, versículo 3. Aproveito para mostrar um texto que está em João capítulo 17, versículo 3. ¿Para qué está el día de hoy? Para que está o dia de hoje? Y preguntarle al hermano que está al lado si él sabe para qué está el día de hoy. Pergunte ao irmão que está ao seu lado se ele sabe por que está o dia de hoje. Aleluia. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo, a Jesus Cristo, a quem enviaste. ¿Para qué está la vida? Para que está a vida? ¿Para qué está el día de hoy? Para que está o dia de hoje? ¿Para qué está la vida eterna? Para que está a vida eterna? ¿Por qué la vida eterna? Por que da vida eterna? Y este texto lo dice bien otra vez. E esse texto o diz muito claro. E a vida eterna é esta:
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluia. Amém, Senhor. Y quiero compartir sobre el tema de revelación. Quero compartilhar o tema de revelação. Y es el gran tema de la Biblia. É o grande tema da Bíblia. Apareció muchas veces la revelación en la Biblia. Apareceu muitas vezes a revelação na Bíblia. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 15 al 17. versículo 15 ao 17. Seis. Do 15 ao 17. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Te ruego, Señor, que abras sus ojos. Te peço, Senhor, que lhes abra os olhos Para que vea para que vejam qué distinto es Eliseo a su criado. que diferente é Eliseu do seu criado. Qué distinta la actitud de Eliseo a la actitud de su criado. Que diferente é a atitude de Eliseu à atitude do seu criado. Eliseo, un hombre con revelación, Eliseu, um homem com revelação, el criado sin revelación. e o criado sem revelação. Qué distinto es un hermano a otro. Que diferente é um irmão do outro. ¿Qué es lo que diferencia un hermano de otro hermano? O que é que diferencia um irmão do outro? Es la revelación que tiene. É a revelação que ele tem. Es descorrer el velo. É o correr do véu. Eso es la palabra revelación. Essa é a palavra revelação. Descorrer el velo. É o descorrer do véu. En Hechos capítulo 17, Em Atos capítulo 17, versículo 23. versículo 23. Pablo dice así: Paulo disse assim: Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. es posible adorar a Dios. Es posible adorarle É possível adorar a Deus sin conocerle, sem conhecê-lo, sin tener revelación, sem ter revelação. pero le adoramos Por ele adoramos y cantamos e cantamos y lo exaltamos, e o exaltamos. pero no tenemos revelación de él. Porém, não temos revelação dele. Conocemos muy poco de él. Conhecemos muito pouco dele. Poco y nada de él. Pouco e quase nada dele. En Mateo 11, Em Mateus 11, versículo 27, versículo 27, Jesús dice así: Jesus disse assim: Tudo me foi entregue por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. La revelación no está en las manos de los hombres. A revelação não está nas mãos dos homens. Nadie puede revelar a Dios. Ninguém pode revelar Deus. No está en nuestras manos. Não está nas nossas No mãos. está en nuestra capacidad. Não está na nossa capacidade. Es una experiencia É uma experiência sobrenatural sobrenatural que lo hace Dios que o faz Deus y nadie más. e ninguém mais. Nadie más puede hacerlo. Ninguém mais o pode fazer. En Mateo 16 Em Mateus 16, hay un versículo controvertido. tem um versículo controvertido. Mateo 16, 17 y 18. 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Los evangélicos decimos Nós evangélios dizemos que interpretamos este texto, que interpretamos esse texto, señalando Jesús a Pedro, sinalando Jesus a Pedro, le decía así: dizia assim: tú eres Pedro, Tu és Pedro, y sobre esta roca e sobre essa pedra, essa rocha, se señalaba a sí mismo, se apontava a si mesmo: edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. Los católicos Os católicos dicen así: dizem assim: tú eres Pedro, Tu és Pedro, y sobre esta roca, e sobre esta rocha, que era Pedro, que era Pedro, edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. Pero este pasaje Porém, essa passagem viene hablando vem falando de la revelación que tuvo Pedro. da revelação que teve Pedro. Cuando Jesús le pregunta: Quando Jesus lhe pergunta: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Que dizem os homens que sou eu? Y unos dijeron una cosa, otros otra. Alguns disseram uma coisa e outros ¿Y outra. ustedes quién dicen que E soy? vocês, o que dizem? Y Pedro dijo: E Pedro disse: tú eres el Cristo, Tu és o Cristo, el Hijo del Dios o viviente. Filho do Deus vivente. Y Jesús reconoce E Jesus reconhece que lo que está ocurriendo con Pedro o que está passando a es Pedro algo sobrenatural. é algo sobrenatural. Y le dijo estas palabras: E disse-lhe essas palavras: esto que has recibido Isso que tens recebido no te lo reveló ni carne ni sangre, não te foi revelado por carne nem sangue, sino mi Padre que está en los senão o cielos. meu Pai que estás no céu. Y tú eres Pedro, E tu és Pedro, y sobre esta roca, e sobre essa rocha, la revelación, a revelação, edificaré mi iglesia. edificarei a minha igreja. Aleluia. Si alguien va a ser edificado, Se alguém vai ser edificado, si alguien va a crecer en la iglesia, se alguém vai crescer na igreja, es porque tiene revelación. é porque tem revelação. Y le conoce por revelación. E o conhece por revelação. Y puedes leer todos los libros Y de puedes- todas las bibliotecas del mundo E pode ler todos os livros de todas as que bibliotecas do hablen mundo sobre Dios y que Jesús. falem sobre Deus e Jesus. Pero si Dios no te revela Mas se Deus não o revela, quién es Jesús, quem é Jesus? no le conoces. Não o conheces. La Biblia es la palabra de Dios A Bíblia é a palavra de Deus. y contiene toda la información E contém toda a informação sobre la revelación. sobre a revelação. Pero hay muchos que la leen Porém, tem muitas que a lê y no lo conocen. e não o conhece. Cuando yo era, bueno, mi madre era inconversa, mi padre era cristiano. Minha mãe era convertida, meu pai... Mi madre era inconversa, mi padre era cristiano. Minha mãe não era convertida e meu pai era cristão. Y yo era un niño de 9 años. Eu era um menino de 9 anos. Y me llevaban en retiros para niños.
e me levavam em retiros para crianças. Y mi madre siempre acompañaba a mi padre a las reuniones, Minha mãe sempre acompanhava meu pai às reuniões, pero nunca se convertía. mas nunca se convertia. Estuvo Billy Graham en Rosario Billy Graham esteve em Rosário. y cuando estaba en la reunión y hacía el llamado para la entrega a Cristo, Quando na reunião fazia o apelo para entregar a Jesus, todos pasaron al frente. todos passavam Y adiante. yo pensaba, mi madre pasará también. Eu pensava, minha mãe vai passar também. Creo que fue la única que no pasó. Creio que foi a única que não passou. Mi madre, para algunos, era muy dura. Para alguns, a minha mãe era muito dura. Pero acompañaba a mi padre a las reuniones. Mas ao acompanhar o meu pai às Y reuniões, había un buen hermano que le escribía cartas evangelísticas todos los domingos y se las daba a ella. e tinha um bom irmão que escrevia uma carta evangelística e todos os domingos entregava a ela. Y ella leía las cartas, E ela lia as cartas, pero nunca se convertía. porém nunca se convertia. Y una vez fui a un campamento, Uma vez eu fui num yo acampamento, tenía 9 eu años tinha 9 anos, y mis padres me visitaron. e meus pais me visitaram. Y estábamos en el fogón E estávamos no fogão, y como era muy tarde en la noche, e como era muito tarde de noite, el que conducía dijo, o que conduzia disse: todos los padres van a orar por sus hijos. todos os pais vão orar por seus filhos. Y ahí estaba mi papá y mi mamá. E aí estava meu pai e a minha mãe. Entonces los padres oraban Então os pais oravam. y yo escuchaba cómo oraba un padre y otro padre. Eu escutava como orava um pai e o outro pai. Y por allí le tocó a mi papá orar E por ali chegou a vez do meu pai orar. y mi papá oró E o meu pai orou. y luego venía mi mamá. E logo vinha a minha mãe. En ese momento Nesse momento, mi madre empezó a llorar minha mãe começou a chorar. y empezó a decir, E começou a dizer: soy pecadora sou pecadora. y tú me has amado E tu me tens amado. y has muerto en la cruz E por mis morreste na cruz pecados. pelos meus pecados. Perdóname, Señor. Perdoa-me, Senhor. Ni oró por el hijo. Nem orou pelo filho. Con el correr de los años Com o transpassar dos anos. y mirando hacia atrás, E olhando para trás, yo estaba entendiendo eu estava entendendo que mi mamá estaba recibiendo revelación. que a minha mãe estava recebendo revelação. No escuchó ninguna predicación, Não escutou nenhuma pregação. no leyó ningún libro, Não leu nenhum livro. pero Dios le reveló Porém, Deus se revelou a ela. quién es Cristo Jesús, Quem é Cristo para Jesus? qué vino Cristo Para Jesús, que vino Cristo Jesus? y le reveló E a revelou. el perdón de los O pecados. perdão dos pecados. Esa noche Nessa noite, mi madre fue salva. minha mãe foi salva. Dios no se explica a sí mismo. Deus não se explica a si mesmo. Quisiéramos que Él diese detalles de Él mismo, Quiséramos que Ele desse detalhes sobre Ele pero mesmo. Él no se explica a sí mismo. Porém, Ele não se explica a si mesmo. Dios se revela a sí mismo. Deus se revela através de si mesmo. Se revela a sí mismo. Se revela a si mesmo. Algunos leen la Biblia Alguns leem a Bíblia y comienzan a entender versículos. e começam a entender versos. Y entonces Então dicen estas personas, dizem essas pessoas: Dios me está revelando este pasaje. Deus está me revelando essa passagem. Dios no revela pasajes. Deus não revela passagens. Dios se revela a sí mismo. Deus se revela a si mesmo. Y por eso tenemos luz en algunos pasajes de la Biblia. E por isso temos luz sobre algumas passagens da Bíblia. No es que Dios te está revelando algún texto. Não é que Deus esteja te revelando algum texto. Algunos dicen, yo antes no entendía esto, Alguns dizem, antes eu não entendia isso. pero ahora lo entiendo. Porém, agora eu entendo. Ahora se iluminó este pasaje. Agora essa passagem ele foi iluminada. No se iluminó el pasaje. A passagem não foi iluminada. Recibiste revelación de Jesús. Recebeste revelação de Y Jesus. por eso se aclara el pasaje. E por isso a passagem se tornou clara. Dios no revela la Biblia.
Deus não revela a Bíblia. Dios se revela a sí mismo. Deus se revela a si Y mesmo. por eso entendemos la Biblia. E por isso entendemos a Bíblia. Por eso algunos entienden mucho de la Biblia. Por isso alguns entendem muito da Es por la Bíblia. revelación que tienen É pela revelação que tem de Él. dele, Al de conocer a Deus. Dios. Ao conhecer a Deus, Conocemos su palabra. conhecemos a sua palavra. Dije ayer que a mi esposa le gusta escribir poesías. Eu disse ontem que minha esposa gosta de escrever poesias. Ella tiene algunas poesías muy hermosas. Ela tem algumas poesias muito bonitas. Pero si uno no la conoce a ella, Mas se alguém não conhece a ela, quizás no entienda talvez não algunas entenda poesías. alguma das suas poesias. Pero si la conoce, Porém, se a conhece, ahora entiendo por qué dice estas cosas. agora eu entendo por que ela diz essas coisas. Algunos tienen la fotografía de Jesús, Alguns têm a fotografia de Jesus, pero otros tienen la revelación de Jesús. mas outros têm a revelação de Jesus. Esta hace la diferencia entre hermano y hermano. Essa é a que faz a diferença entre irmãos e irmãos. Vemos hermanos que están adorando a Dios Vemos irmãos que estão adorando a y hay Deus lágrimas en sus ojos. e tem lágrima nos seus olhos, Y otros cantan la misma canción e outros cantam a mesma música y observan a ese. e observam aquele. Uno está con la revelación, con el conocimiento de Dios. Está com a revelação, com o conhecimento de Deus, Y el otro tiene una revelación muy pequeña. e o outro tem uma revelação muito pequena. Cuando conocí este movimiento del Espíritu Santo en Argentina, Quando eu conheci esse movimento do Espírito Santo con mi na esposa Argentina, fuimos una vez a un cine porque allí se reunían los días lunes. com a minha esposa fui uma vez no cinema porque ali se reuniam num dia de segunda-feira. Y entramos, estábamos muy estructurados Entramos, estávamos muito y estruturados teníamos en nuestra mente las reuniones, e tínhamos na nossa mente as reuniões, sentarse, pararse sentar, levantar, y cantar una estrofa y otra estrofa. cantar uma estrofe e outra estrofe. Pero cuando entramos a ese lugar Mas quando entramos nesse lugar y vimos a jóvenes e vimos jovens que adoraban a Dios que adoravam a Deus con los brazos arriba, com braços levantados, y vi algo que nunca había visto, e vi alguma coisa que eu nunca tinha visto, que se puede llorar y reír al mismo tiempo. que se pode chorar e sorrir ao mesmo tempo. Lo que había visto era siempre o uno llora de tristeza o ríe de alegría. O que eu conhecia era que alguém pudesse rir de alegria ou chorar de tristeza. Pero ahí veía las dos cosas al mismo tiempo. E ali eu via simultaneamente as duas coisas. Llorar de alegría. Chorar de alegria. Y uno deseó esto. E a gente deseja isto. Y esto lo quería para mí. Isso eu queria para mim. Pero entiendo con el pasar del tiempo Entendo com o passar do tempo que esos jóvenes que esses jovens tenían revelación. tinham revelação. No cantaban coros, Não cantavam coros. adoraban. Adoravam. Cuando uno tiene revelación, Quando alguma pessoa tem revelação, ya no canta más, já não canta mais. adora. Adora. Usa la canción, Ou usa a canção, pero está adorando. porém está adorando. Cuando uno tiene revelación, Quando alguém tem revelação, no toca más instrumentos, não toca mais instrumentos. adora. Adora. Porque conoce. Porque conhece. La revelación hace diferencia entre un hermano y otro hermano. A revelação faz a diferença entre um irmão e o outro. En 2 de Corintios capítulo 5, Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, versículo 8, versículo 16. versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5 e verso 16 de 2 Coríntios diz assim:
Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Notó que Pablo poco habla del Jesús histórico. Vocês notaram que Paulo pouco fala do Jesus histórico, Pero sí habla del Jesús resucitado. porém fala do Jesus ressuscitado? A Jesús lo conocimos según la carne. A Jesus o conhecíamos conforme a carne. Es el Jesús histórico, Esse é o Jesus histórico, el que estuvo en Israel. o que esteve em Israel. Pero Jesús no está más en Israel. Jesus não está mais em Israel. Y en Israel dejó una tumba vacía. Em Israel deixou uma sepultura vazia. Jesús resucitó Jesus ressuscitou y no muere más. e não morre mais. Jesús está vivo. Jesus está vivo. La revelación A revelação es sobre el Cristo resucitado. é sobre o Cristo ressuscitado. Ahora ya no le conocemos así. Agora nós já não o conhecemos assim. Y si antes le conocimos, Se antes o conhecemos, ahora ya no lo conocemos agora así. já não o conhecemos mais assim. La revelación es una iniciativa divina. A revelação é uma iniciativa El hombre divina. tiene alguna parte, O homem tem alguma parte, pero es una iniciativa divina. porém é uma Fue iniciativa Dios el divina. que quiso salvar a la humanidad. Foi Deus que quis salvar a humanidade. La revelación puede ser progresiva A revelação pode ser progressiva o abrumadora. ou Abrumadora. abrumadora, não consigo traduzir. Hã? De brincadeira? Não é, não. Tá, pode ser plena. Pode ser plena, completa, ampla. Pero puede ser paulatina, Pode ser gradativa progresiva o abrupta. ou abrupta. Imediata, instantânea. Gracias, hermanos. Cuando los dos discípulos venían caminando de Emaús, Quando os discípulos caminhavam a caminho de Emaús, ellos venían hablando de el Jesús histórico. eles vinham falando de um Jesus histórico. Y ahí en Lucas 24 E aí em Lucas 24, venían hablando de las cosas que habían pasado. vinham falando das coisas que tinham acontecido. Y Jesús se pone al lado de ellos. E Jesus se coloca do lado deles. Y Jesús, ¿cómo es que no lo conocen? E Jesus, como é que não o conhecem? Eran sus discípulos. Eram seus discípulos. ¿No conocían su voz? Não conheceram sua voz. ¿No conocían su voz? Não conheciam a sua voz? Sí que la conocían. Sim que conheciam. Pero al Jesús resucitado Porém, o Jesus ressuscitado no se le reconoce por la voz, não se reconhece pela voz. se lo reconoce por revelación. Se reconhece por revelação. Y Jesús les hablaba E Jesus falava com y eles. se hacía el desentendido. E se fazia de Y desentendido. les preguntó de qué cosas hablan. E lhes perguntou de que estão falando. Y ellos le dicen, tú eres el único varón que no sabe las cosas que pasaron. E Jesus lhe disse: por acaso você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Y Jesús dice, ¿qué cosas? E Jesus disse: que coisas? Y le hablan de Jesús E lhe falam de Jesus. a Jesús. A Jesus. Hasta que Jesús comienza desde las Escrituras Até que Jesus começa desde as a Escrituras relatarle que era necesario que él padeciese. a relatar que era preciso que ele padecesse.
y resucitase de entre los muertos. e ressuscitasse do meio dos mortos. Y llegaron al lugar donde era la casa de los discípulos. E chegaram no lugar onde era a casa dos discípulos. Y Jesús hizo como que iba más lejos. E Jesus fez de conta que ia seguir em frente. Y los discípulos dijeron, quédate E os esta noche con discípulos nosotros. disseram, fique aqui conosco essa noite. Y Jesús se quedó, E Jesus ficou, pero no le conocían. porém não o conheciam. Conocían al Jesús histórico, Conheciam ao Jesus histórico. pero no conocían al Jesús resucitado. Não conheciam ao Jesus ressuscitado. Al Jesús resucitado se lo conoce por revelación. A Jesus ressuscitado se conhece por revelação. Y tomando el pan E tomando o pão y dando gracias, e dando graças, cuando partió el pan, quando partiu o pão, dice que los ojos de ellos le fueron abiertos. diz que os olhos deles foram abertos. Y Jesús les dijo, E Jesus lhes disse, insensatos insensatos y tardos de corazón. e tardios de coração. Los ojos de ellos fueron abiertos Os olhos deles foram abertos y lo reconocieron, e o reconheceram, pero él desapareció. porém ele desapareceu. Y se decían unos a otros, E diziam entre eles, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? não nos ardia o coração quando nos falava? Y levantándose en esa misma hora, E levantando-se naquela mesma hora, fueron a Jerusalén foram para y Jerusalém. hallaron a los 11 reunidos E encontraram os 11 reunidos. y les contaron estas cosas. E lhes contaram essas coisas. El Señor ha resucitado. O Senhor ressuscitou. Lo que es la revelación. O que é a revelação? En Juan capítulo 20, Em João capítulo 20. y ahí estaba María Magdalena, E ali estava Maria que Madalena, fue de mañana al sepulcro que foi de manhã ao sepulcro. y vio quitada la piedra del sepulcro. E viu movida a pedra do sepulcro. Entonces avisaron a Pedro y a Juan Então avisaram a Pedro e a João. y dijeron, se han llevado al Señor E disseram, levaram o y Senhor. no sabemos dónde lo han puesto. E não sabemos aonde Y o puseram. corrieron Pedro y Juan E correu Pedro e João. y asomándose en la tumba estaba vacía E aproximando-se, viram que a tumba estava y vazia. vio los lienzos puestos allí E viram os lençóis y el colocados. sudario E o sudário que había estado sobre la cabeza de que Jesús tinha estado sobre a cabeça y de los Jesus. lienzos enrollados en un lugar aparte. E os lençóis Y también jogados no Juan lugar à vio parte. E também João viu que Jesús no estaba allí. que Jesus não estava ali. Y el 9 dice, pues aún no habían entendido las escrituras, E o 9 diz que porque ainda não tinham entendido que era essa escritura, necesario que Él resucitara de los muertos. que era necessário que ressuscitasse dos Y mortos. volvieron a los discípulos. E voltaram os discípulos. Y volvieron los discípulos a los suyos, E voltaram os discípulos sus- às suas casas, né? a sus casas. Cuando hay revelación, Quando há revelação, la revelación siempre va dirigida a la iglesia. a revelação sempre vai dirigida à igreja. Cuando no hay revelación, Quando não há revelação, la persona queda impactada, as pessoas ficam impactadas, pero vuelve a su vida natural. porém voltam à sua vida natural. Pero ahí en versículo 20, en el capítulo 20, Aí no capítulo 20, ahí estaba María llorando aí estava Maria chorando, junto al sepulcro perto do sepulcro, y vio ángeles e viu anjos. y le preguntaron, ella preguntó si sabían dónde había estado, dónde está el Señor. Perguntou se sabiam aonde estava o Senhor. Y en ese momento aparece Jesús. E nesse momento aparece Jesus. Ella había estado muchas veces con Jesús. Elas tinham estado muitas vezes Había com escuchado Jesus. su voz. Tinham escutado a sua voz. Había recibido liberación de demonios. Tinha recebido libertação de demônios. Pero ahora no le conoce. Porém agora não o conhece. Lo confunde con el cuidador del cementerio. O confundiu com o cuidador do cemitério, com o coveiro.
¿Es que no había escuchado la voz de Jesús? É que não tinha escutado a voz de Jesus. ¿Es que no reconocía su apariencia? É que não reconheciam a sua aparência. ¿Por qué no le conoce a Jesús Por que não conhece a Jesus que estaba allí? que estava ali? Lo confunde. O confundem. Pero en un momento Porém, no momento, fue el Señor quien dijo, foi o Senhor quem disse: María. Maria. Y cuando Jesús pronunció estas palabras, Quando Jesus pronunciou essas palavras, ella dijo, Maestro. ela disse: Mestre. Jesús le dijo, Jesus lhe disse: suéltame, Solta-me, porque aún no he subido a mi Padre, porque ainda não subi ao meu Pai. pero ve a mis hermanos Porém, vá aos meus irmãos y diles, e diga-lhes: subo a mi Padre y a vuestro Padre, Subo ao meu Pai e ao vosso Pai, a mi Dios y a vuestro Dios. ao meu Deus e ao vosso Deus. Fue María Magdalena Foi Maria para Madalena dar a los discípulos esta noticia para dar essa notícia aos discípulos de que había visto al Señor de que resucitado. tinha visto a Jesus ressuscitado. A Jesús no se le conoce por la inteligencia. A Jesus não se reconhece pela inteligência. A Jesús se lo conoce por revelación. A Jesus se pode conhecer por revelação. Y la revelación va a la iglesia. E a revelação vai à Ve y igreja. diles a mis hermanos lo que has visto. Vá e diga aos meus irmãos o que tu tens visto. Porque Dios se reveló en Cristo. Porque Deus se revelou em Cristo. Cristo es la revelación de Dios. Cristo é a revelação de Deus. Cristo revela el misterio de Dios. Cristo revela o mistério de Deus. Pero la iglesia Porém, a igreja. revela el misterio de Cristo. A igreja revela o mistério de Cristo. Toda revelación va a la iglesia. Toda revelação vai à El que igreja. no asiste a la iglesia O que não assiste à igreja es una persona que no tiene revelación. é uma pessoa que não tem revelação. Si hay que ir a buscarlo a la casa. Si hay que ir a buscarlo a la casa. Se é preciso ir buscá-lo em casa. Si hay que decirle, recuerda las reuniones. Se tem que dizer-lhe, lembre-se das Te reuniões. invitamos a las reuniones. Te convidamos para a reunião. Esa persona no tiene revelación. Essa pessoa não tem revelação. Porque la revelación plena está en la iglesia. Porque a revelação plena está na igreja. María tuvo evangelio, Maria teve evangelho, tuvo buenas noticias. teve boas El notícias. Señor ha resucitado. O Senhor ressuscitou. Ahí en Juan capítulo 20, ahí mismo, Aí em João capítulo 20, aí había mesmo, un discípulo que dijo, si no veo, no creo. havia um discípulo que disse que se eu não vejo, eu não creio. Si yo no pongo mis manos en su costado y en la herida, no creeré. Se eu não ponho as minhas mãos sobre as suas chagas e sobre as feridas, eu não creio. Y Jesús se aparece estando las puertas cerradas E Jesus aparece quando as portas estavam fechadas. y les dijo, paz a vosotros. E lhes disse, paz a vós. Tomás le dijo a Tomás, Tomé lhe disse a Tomé, pon aquí tu dedo y mira mis manos. põe aqui o teu dedo e olha as minhas mãos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Aproxime a tua mão e coloque ela na minha esquerda, no meu lado. Entonces Tomás Então Tomé dijo, disse, Señor mío Senhor meu y Dios mío. e Deus meu. Fue el primer discípulo Foi o primeiro discípulo que le dijo a Jesús, que Dios. disse a Jesus, Deus. Le decían hijo de Dios, Lhe diziam filho de Deus. pero Tomás le dijo Dios, Porém Tomé o chamou de Deus. Dios mío Deus meu y Señor mío. e Senhor meu. Le estábamos predicando a una persona que había estado con los mormones. Estávamos pregando a uma pessoa que tinha estado com os mormons. No le podíamos hacer entender que Jesús era Dios, Não podíamos fazer ele entender que Jesus era Deus, que era un solo Dios. que era um só Deus. Tres personas, un solo Dios. Três pessoas num só Y esta Deus. persona dijo, yo no entiendo.
Essa pessoa disse: eu não entendo. ¿Cómo puede ser tres personas un solo Dios? Como podem ser 3 pessoas e um só Deus? Y hablábamos y explicábamos E falávamos e y explicávamos. le dábamos argumentos, E argumentávamos. ejemplos. Exemplos. Y un día hizo un viaje Um dia eu fiz uma viagem. y vino transformada. Ela fez uma viagem e veio transformada. Y me dijo, E cuando me disse, vio, quando me viu: Jesús es Dios. Jesus é Deus. ¿Y cómo fue que lo supiste? E como foi que soubeste? No sé. Não sei. Iba mirando por la ventanilla del ómnibus. Eu ia olhando pela janela do ônibus. Iba mirando el campo. Ia olhando o campo. No iba pensando en nada. Não ia pensando em nada. Y en ese momento, E nesse momento, Jesús es Dios, Jesus é Deus. se dijo para sí misma. Se disse a si mesma. Y estuvo diciéndolo todo el tiempo. E ficou repetindo isso todo o tempo. Jesús es Dios. Jesus é Deus. Por revelación. Por revelação. Y Pedro, con su negación al Señor, se fue a pescar. E Pedro, com sua negação ao Senhor, foi a pescar. Y se fue con algunos discípulos en la barca. E foi com alguns discípulos no barco. Pero aquella noche no pescaron nada. Porém, naquela noite não pescaram nada. Y cuando ya iba amaneciendo, E quando já ia amanhecendo, se presentó Jesús en la playa e se apresentou Jesus na praia. y los llamó. E o chamou: ¡Hijitos! Filhinhos, ¿Pescaron algo? pescaram alguma coisa? No. Não. Echen la red a la derecha. Lancem a rede para a direita. Y la echaron. E a lançaram. Y no la podían sacar E não a podiam tirar, por la gran cantidad de peces. pela grande quantidade de peixes. Entonces dijo el discípulo a quien Jesús amaba: Então disse o discípulo a quem Jesus amava: es el Señor. É o Senhor. Pedro se tiró al agua Pedro se lançou à água. y ahí estaba Jesús, E ali estava Jesus, con cuerpo glorificado, com o corpo glorificado, pero esperándolos en la orilla, porém esperando-os à margem, con un pez com um peixe a la parrilla. na parrilha, En la grilla. na grelha. Y pan. E pão. Revelación. Revelação. ¿Cómo que no lo conocían? Como que não o conheciam? ¿No habían oído la voz de Jesús? Não tinham ouvido a voz de Jesus, Y no le conocían. mas não o conheciam. Porque al Jesús resucitado Porque a Jesus ressuscitado no se le conoce con la mente. não se conhece com a mente. Yo veo que los padres le quieren hacer entender a los hijos. Eu vejo que os pais querem fazer que os filhos entendam. Y los hijos dicen, sí, yo creo en Jesús. E os filhos dizem: sim, eu creio em Y Jesus. les compran las Biblias ilustradas. E eles compram Bíblias ilustradas. No está mal que compren las Biblias ilustradas. Não está mal que comprem Bíblias ilustradas. Y uno cree que así desde niño él va aprendiendo quién es Jesús. E assim a gente crê que desde crianças vão aprendendo sobre Jesus. A Jesús se lo conoce por revelación. A Jesus se conhece por revelação. Sigamos enseñando con libros, Sigamos ensinando com livros, con literatura, com literaturas, con Biblias ilustradas. com Bíblias ilustradas. Pero él necesita revelación. Porém necessita revelação. Mi hijo de 4 años, Meu filho de 4 anos, todas las noches Todas as orábamos noites. por él.
orávamos por ele, con imposición de manos. com imposição de mãos. Dale descanso, dale reposo. Dá-lhe descanso, dá-lhe repouso. Y citábamos alguna parte de un versículo. E citávamos algumas partes de En versículos. ese momento mi hijo me dice, E nesse momento meu filho me disse: papá, Papai, yo quiero estar en el cielo con Jesús. eu quero ir estar no céu com Jesus. ¿Querés decírselo a Jesús? Queres dizer isso a Jesus? Y él oró una oración de un niño de 4 años. E ele fez uma oração de um menino de 4 Me anos. sorprendió la oración. Me surpreendi com a oração. Señor Jesús, Senhor Jesus, quiero estar en el cielo contigo. quero estar no céu contigo. Perdona mis pecados. Perdoe os meus pecados. 4 años. 4 anos? Convicción de pecado. Convicção de pecado? El que produce la convicción de pecado es el Espíritu Santo. O que produz convicção de pecado é o Espírito Santo. Él convence de pecado, justicia y juicio. Ele convence de pecado, de justiça e de Y juízo. no tiene edades. Não tem idades. Cuando Dios se revela, Quando Deus se revela, lo que tienes que orar o que tem que orar es para que Dios se revele é para que Deus se en revele tu hijo, em teu filho, en tus hijos. em seus filhos. Le hablaste, le enseñaste. Lhe falaste, lhe ensinaste. Pero él está en otra cosa. Porém, ele está noutra coisa. Él está escuchando esa música. Ele está escutando aquela música. Cutupum, 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 cumupum, cutupum, 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 pum, pum. Y le enseño, E lhe ensino, y le digo, e lhe digo, pero no entiende. porém não entende. No, no va a entender. Não vai entender. Él precisa revelación. Ele precisa revelação. Pablo recibe una revelación abrupta. Paulo recebe uma revelação abrupta, assim, instantânea, Abrumadora. impactante. Fue como el día de la inundación con Francisco, Foi como no dia da enchente com Francisco, que vino la inundación. que veio a enchente. Él no pudo frenar nada, Ele não pôde frear nada. tuvo que recibirla. Teve que recebê-la. Y Pablo recibió en camino a Damasco Paulo recebeu a caminho de Damasco. revelación. Revelação. Él llegó a decir, Ele chegou a dizer: ¿quién eres, Señor? Quem és tu, Senhor? Y Jesús le dijo, E Jesus lhe disse: yo soy Jesús a quien tú persigues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Señor, ¿qué quieres que haga? Senhor, o que tu queres que eu faça? Revelación. Revelação. Y luego él da testimonio. E logo ele dá testemunho. ¿Cómo llegó a ser apóstol? Como chegou a ser um apóstolo. Apóstol a los gentiles. Apóstolo aos gentios. Y fíjense en Gálatas, E prestem atenção em Gálatas. capítulo 1, Gálatas 1, versículo 11 y 12. versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Cuando hay revelación, Quando há revelação, hay convicción. há convicção. La misma revelación A mesma revelação produce capacitación. produz capacitação. Y la capacitación E a capacitação produce la acción. produz a ação. Convicción, Convicção, capacitación, capacitação,
acción. e ação. Podemos enseñar, predicar, preparar Podemos ensinar a pregar, preparar a personas para que vayan y extiendan el reino. a pessoas para que possam ir e estender o reino. Pero si no tienen revelación, Porém, se não tiverem revelação, qué difícil va a ser. que difícil vai ser. Muchos empezaron una tarea Muitos começaram uma tarefa y no la terminaron. e não a terminaram. Les falta revelación. Lhes falta revelação. A veces la obra viene con una revelación como un proceso. Às vezes a obra vem com a revelação como um processo. Dios te revela algo Deus te revela alguma y coisa tienes que dar pasos. e tens que dar um Y passo. luego Dios te revela más E logo Deus te revela mais y tienes que dar otro paso. e tens que dar outro A passo. veces Dios no te revela todo lo que tenés que hacer. Às vezes Deus não revela tudo o que tens que fazer. Él se revela a sí mismo Ele se revela a si para que mesmo des algunos pasos para que des alguns passos y tienes que acompañar la revelación e tens que acompanhar a revelação y creer que viene más. e crer que vem mais. Todo adelanto en la obra del Señor Todo o adiantamento na obra do Senhor es revelación de Él, é revelação que dele. toca a algunas personas, Ele toca algumas pessoas, hombres y mujeres, homens e mulheres, que han tenido un encuentro con Dios que han tido o encontro com Deus y Dios los ha enloquecido. e Deus os tornou loucos, enlouquecidos. ¿Cómo recibir revelación? Como receber revelação? La gran oración apostólica, A grande oração apostólica. Efesios, capítulo 1, Capítulo 1, versículo 16 y 17. versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esta es la oración máxima, Essa é a oração máxima, que te conozcan a ti. que te conheçam a ti. Abre los ojos, Abre os olhos, da entendimiento, dá entendimento, de sabiduría y revelación, de sabedoria e revelação, porque este conocimiento porque esse conhecimento los hará saber os fará saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado qual é a esperança a qual Ele nos tem y chamado. cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los E santos qual é a riqueza da sua glória, da herança nos y santos. cuál la supereminente grandeza de su poder para con Qual a nosotros. superaminente poder da sua glória para conosco. Cuando hay revelación, Quando há revelação, podemos usar la herencia podemos usar a herança que está a nuestro que alcance. está ao nosso Pero alcance. cuando no hay revelación, Porém, quando não há revelação, siendo ricos, sendo ricos, vivimos como miserables. vivemos como miseráveis. Esta oración hay que hacerla. Essa oração tem que Es fazer. la oración que tienes que hacer por tus hijos. É a oração que você tem que fazer pelos seus filhos, Señor, que te conozcan. que te conheçam, Senhor. Revélate a ellos. Revela-te a Da eles. espíritu de sabiduría y de revelación. Dá-lhes espírito de sabedoria e ¿De revelação. qué vale la enseñanza? De que vale o La ensinamento? enseñanza bíblica. O ensinamento Si bíblico. no hay revelación, Se não existe revelação. que haya revelación. Que haja Que te revelação. conozcan. Que te conheçam. ¿Cómo recibir revelación? Como receber revelação? En Juan 14 tenemos otra manera. Em João 14 tem outra maneira. Juan 14, 21. João 14 e 21.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está presente el primer amor. Está presente el primer amor. Está presente o primeiro amor. Pero está presente también Está presente também el que tiene mis mandamientos y los guarda. o que tem os meus mandamentos e os La guarda. obediencia. A obediência. Algunos dicen, yo quiero más revelación. Alguns dizem, eu quero mais Yo oro revelação. por más Eu revelación. oro por mais revelação. Pero tienes que obedecer la palabra. Porém, tem que obedecer a palavra. El marido tiene que ser el marido que Dios dice aquí. O marido tem que ser o marido que Deus diz aqui. No el marido del libro, Não o marido do livro. es el marido de la Biblia. O marido da Bíblia. La esposa tiene que ser la esposa que dice aquí. A esposa tem que ser a esposa que diz Y aqui. el hijo tiene que ser el hijo que dice aquí. E o filho tem que ser o filho que diz aqui. La obediencia. A obediência. Una vez entré al salón de reuniones Uma vez eu entrei no salão de reuniões y había una Biblia que un hermano olvidó. e tinha uma Bíblia que um irmão tinha esquecido. Entonces quise saber quién era el hermano este. Então quis saber qual era esse irmão. Hay hermanos aquí que se olvidan la Biblia. Será que tem irmãos aqui que esquecem a Bíblia? No, Não, não deve ter. en Argentina están todos los que se olvidan la Biblia. Lá na Argentina estão todos que esquecem a Bíblia. Así que me fijé el nombre del hermano Assim que eu olhei o nome do irmão y de paso hojeé la Biblia. e devagarzinho eu dei uma olhada na Bíblia. Y empecé a fijarme qué versículos tenía marcados. E comecei a observar quais eram os versículos que tinham marcado. Porque los versículos marcados muestran los intereses del dueño de la Biblia. Porque nos versículos marcados mostram o interesse do dono da Bíblia. Así que, con curiosidad, Assim que, com curiosidade, y tenía marcado e tinha marcado todos los versículos que eran promesas. todos os versículos que eram promessa. Entonces me dije a mí mismo, Então me disse a mim mesmo: voy a ver si tiene también alguna orden de Dios marcada. vou ver também se tem alguma ordem de Deus, algum mandamento marcado. Y cuando voy a ver, E quando vou olhar, ni uno. nenhum. Los buscadores de promesas Os buscadores de promessas en Argentina na Argentina son muy desobedientes. são muito desobedientes. Antes había cuadros para adornar paredes Antes existiam quadros para y había un cuadro que decía, enfeitar paredes e tinha um quadro que dizia: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Y qué hermoso texto. Que bonito texto. Uno lee, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. A gente lê: o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Pero esa es la mitad del texto. Perdeu a metade do texto. El texto completo dice, O texto completo diz: si estamos en luz, se estivermos na luz, como Dios está en luz, como Ele na luz está, tenemos comunión los unos con los otros. temos comunhão uns com os outros. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Então o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Hay hermanos que dicen, Dios está con nosotros. Tem irmãos que dizem: Deus está conosco. Amén. Amém. Amén. Amém. Dicen Amém. todos. Dizem todos. Es la mitad del texto. É a metade do texto. Jesús dice, Jesus disse: id y haced discípulos a
todas las naciones, ide e fazei discípulos a todas as nações. entonces yo Então, se eu estaré con vosotros. estarei convosco. Eso se llama viveza espiritual. Isso se chama viveza, se chama perspicácia espiritual, astúcia. Viveza? Não é. Não, isso é ser vivo, ser esperto, esperteza espiritual. Esperteza. ¿Cuántos saben Quantos sabem que luego de la obediencia que logo seguido da obediência está la promesa? está a promessa? Las promesas nunca están solas. As promessas nunca estão sozinhas. Hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Irmãos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada. Nada. Amén. Amém. Nada te va a faltar Nada te vai faltar. si Jehová es tu pastor. Se o Senhor é o teu pastor. Siempre las promesas van unidas a mandamientos. Sempre as promessas vão juntas com os Las mandamentos. promesas son con condiciones. As promessas são com condições. ¿A quién no le gusta el texto este? A quem não gosta desse texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tudo eu posso em Cristo que me Todo fortalece. lo puedo en Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Amén, hermanos. Amém, amém, irmãos. Amén, dice. Amém, dizem todos. Pero la palabra dice, Porém, a palavra diz: he aprendido a contentarme, tenho aprendido a contentar-me cualquiera sea mi situación. em qualquer situação. Sé vivir en abundancia Sei viver em y abundância. sé vivir en escasez. Sei viver em escassez. En todo y por todo Em tudo e por tudo. estoy enseñado, Estou ensinado. porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. ¿Ves? Amém. Aleluia. ¿Quieres revelación? Quer revelação? ¿Quieres conocerle más? Quer conhecer mais dele? Y se va a presentar en las maneras más extrañas. Vão apresentar-se maneiras mais estranhas. Ni siquiera uno puede programar una revelación. Uma pessoa nem sequer pode programar uma revelação. Tiene que obedecer. Tem que obedecer. Y luego viene la revelación. E logo vem a revelação. Pero no podemos programarla. Porém, não podemos programar. Por allí es María. Por allí es pronunciando el nombre. Por ali é María. pronunciando o nome de Maria. Por allí viene partiendo el pan. Por lá vem partindo o pão. Por allí es, hijitos, ¿tienen algo de comer? Por outro lado é, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? ¿Pescaron algo? Pescaram alguma coisa? Es el Señor. Senhor, No puede programar la revelación. não se pode programar uma Pero tienes que revelação, mantenerte en obediencia. mas tem que manter-se em obediência. ¿Ves la palabra? Vê a palavra Y obedece. e obedece. Si pierdes tu Biblia, Se perdes a tua Bíblia, yo voy a ir a verla. eu vou vê-la. Y voy a ver qué tenés subrayada. E vou ver o que você tem sublinhado. Si entendiste esta palabra. Se entendeste essa La palavra. revelación viene por oración. A revelação vem por oração. La revelación viene por la obediencia. A revelação vem por obediência. La revelación viene también A revelação vem também por tener hambre y sed del Señor. por ter fome e sede do Senhor. Hay personas que... ¿Qué es la comida que más te gusta a vos? ¿Qué comida te gusta más? Bife de chorizo. ¿Te gustaría comer un bife de chorizo Sí, bastante. jugoso? Sí, hermoso. Con esa leite de tomate.
Y unas papitas fritas. con ensaladita de tomate y papitas fritas. Muy bien. Pero yo te invito a comer un bife de chorizo con ensaladita de tomate y papitas fritas. Qué hermoso. Pero antes, Antes. ven a tomar café con leche, con bolo, Ah, qué hermoso también. pan y manteca. Muy bien, pão e manteiga. Nós estamos falando aqui. Ele me perguntou o que eu gostaria de comer, o que eu mais gosto de comer. Então eu disse para ele que um bife de filé, assim, meio sangrando, com uma saladinha de tomate, rodelas grossas cortadas assim e umas batatinhas fritas, é maravilhoso, né? Mas ele me convida primeiro que eu vou tomar café, e um café com leite, comer Café um com bolo bolo. e também um pão com manteiga. Sí, Muito bom também. Yo estoy pensando en la comida de hoy que había hoy. Está pensando na comida de hoje. Y hay fetas de queso para el desayuno. Aham, tem fatias de queijo. Y quedó café. tu panza muy grande. Ah, e o estômago ficou muito cheio. Y luego yo te digo, vamos a comer el bife de chorizo. E logo me convida para comer aquele bife de filé. Ahora no, Agora não, no tiene hambre. não tenho fome. Comió otras cosas. Comi outras coisas. No tendría que haber comido Não tinha que ter comido. para disfrutar del bife de chorizo. Para desfrutar do bife de filé, No coma otra cosa. não coma outra coisa. Imagíneselo. Tem Ima- que imaginarse. Imagine isso. Quiero eso. Quero isso. Véalo jugoso, Veja o bife suculento. pero está bien tostado, bien cocinado. Está bem grelhado, bem cozido. Y no coma nada. E não coma nada. Guarde a fome. Estimule el hambre. Estimule a fome. Si esta noche muchos vienen por el Espíritu Santo, Se nesta noite muitos virão pelo Espírito Santo, pero se cansaron, porém se cansaram, estuvieron toda la tarde con los jueguitos en internet, estiveram toda a tarde brincando na internet y después quieren recibir el Espíritu Santo. e depois querem receber o Espírito Santo. Son esos los que dicen, São esses os que dizem: estuve en la reunión, estive na reunião, todos recibían todos receberam y yo no. e eu não, Sí, porque no tiene hambre. porque não tem fome. Estimule el hambre, Estimule a fome. hambre y sed de Él. Fome e sede dele. Yo quiero más de Él. Eu quero mais dele. Esto trae revelación, Isso traz revelação. el hambre y la sed A fome e a sede por el Señor. pelo Senhor. Otra manera de recibir revelación, Outra maneira de receber revelação, por la obediencia, pela obediência, por la oración, pela oração, por el hambre y la sed. pela fome e sede. Mire lo que dice Mateo 5. Olhem o que diz Mateus 5. Versículo 8. Mateus 5 e verso 8. ¿Cómo viene revelación? Como vem revelação? Puede leer. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bienaventurado los de limpio corazón. Bem-aventurados de limpo coração. No solamente no pecan, Não somente não pecam, odian el pecado. odeiam o pecado. Y los de limpio corazón Os de limpo coração son aquellos são aqueles que no quieren la contaminación. que não querem a contaminação. Bienaventurados Bem-aventurados los que no quieren contaminarse.
os que não querem se contaminar. Si hay alguien que está hablando cosas Se tem, muy livianas, se tem alguém que está falando coisas livianas, él no quiere estar ahí. ele não quer estar ali. Si hay en internet Se há na Coisas internet coisas sucias, sujas, no quiere estar ahí. ele não quer estar ali. Y si está ahí, E se está ali, tiene que arrepentirse tem que arrepender-se y confesar sus pecados e confessar seus pecados y renunciar. e renunciar. Él no quiere ver esas cosas. Ele não quer ver essas coisas. Él no quiere escuchar música Ele não quer escutar que no músicas sea la música de Dios. que não sejam música de Deus. Él no quiere escuchar a los Beatles Eles não querem escutar os Beatles. y aquellos, me acordé de los Beatles porque John Lennon, Me lembrei do Beatle por causa de John Lennon. pero ¿cuántos hay que escuchan por un oído música cristiana y por el otro oído música pagana? Existem muitos que escutam com um ouvido a música cristã e com outro ouvido a música pagã. Están sucios, Tão sujas, están contaminados. tão contaminadas. Bienaventurados los de limpio corazón, Bem-aventurados os de limpo coração, porque ellos verán a Dios. porque eles verão a Deus. Aquellos que no se dejaron contaminar. Aqueles que não se deixaram contaminar. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta la plata? A quanto de nós que estamos aqui gostamos do dinheiro? Oh, yo vengo aquí. Me vengo aquí. Então eu venho para quê? Já que ninguém gosta de dinheiro, ele vem para cá. A ver. Quantos gostam de dinheiro aqui? Y mira a ver quién gusta también. E olha para ver quem A gosta ver, mantenga também. un momento la mano Mantenha arriba. um pouquinho a mão Los que levantada. les gusta la plata. Os que gostam do Y dinheiro. mira a tu alrededor. E olha ao teu redor. Mira, 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 mira. Mi esposa no le gusta la plata. A minha esposa não gosta de Ahora le dinheiro. gusta. Agora ela Ahora gosta. sí le gusta. Los pastores les gusta la plata también. Cartão, tarjeta, isso. Pero cuando nosotros estamos adorando a Dios, Mas quando nós estamos adorando a Deus, nadie sabe que nos gusta la plata. ninguém sabe que a gente gosta de dinheiro. Nadie piensa. Ninguém pensa. Él no puede gustarle la Ele plata. deve não gostar de dinheiro. Mira cómo adora. Olha como adora, Oh, Dios. Pero le gusta. mas gosta. El dinero no es malo. O dinheiro não é mau. El dinero no es ni bueno ni malo. O dinheiro não é nem bom nem mau. El amor al dinero O amor ao dinheiro es la raíz de todos los males. é a raiz de todos os maus. Y tenemos que tener bajo control, E temos que tê-lo debaixo de controle, porque hay mucha contaminación aquí. porque há muita contaminação nele. Y por eso Dios da 4 maneras de mantener controlado el dinero, Por isso Deus dá 4 maneiras de ter controlado o dinheiro, para que el corazón no vaya detrás del dinero. para que o coração não vá detrás do dinheiro. Y una de ellas es Y una de ellas el diezmo É o dízimo de todo, de tudo, de todo. de tudo. Amén. Amém? Luego, Logo, primicias. as primícias. ¿Te aumentan el sueldo? Te aumentam o salário? Ese aumento es para Dios. Esse aumento é para Deus. Terceiro, La generosidad. a generosidade. Que seas generoso Que seja generoso con tus bienes. com os teus bens. Hasta aquí estas 3 cosas tienen promesas. Até aqui, sobre essas 3 coisas, tem promessas.
Dice que si diezmamos, Diz que se abriré las diezmarmos, ventanas de los cielos abriremos as janelas do y céu derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. e derramará bênçãos até que superabunda. Dice que si damos primicias, Diz que se dermos as primícias, nuestros graneros serán llenos de todo bien. as nossas dispensas serão cheias de todos os bens. Y dice que si somos generosos, E diz que se formos generosos, dad y se os dará. dá e se lhes dará Medida abundante, medida abundante, remecida sacudida en tu regazo. no teu regaço. Hasta aquí vienen con promesas Até aqui vem com promessas. para controlar la contaminación con el dinero. Para controlar a contaminação do dinheiro. Pero en lo que no dije Porém, o que eu não disse es la cuarta cosa, é a quarta coisa, que son las ofrendas. que são as ofertas. Nosotros creemos que las ofrendas es eso. Nós cremos que a oferta é isso? No, Não. las ofrendas en la Biblia As ofertas na Bíblia es cuando uno economiza mucho é quando alguém economiza muito para sí mismo, para si mesmo, para un viaje, para uma viagem, para comprar un 0 kilómetro, para comprar um carro 0 quilômetro, para cambiar de casa. para mudar de casa. Y en un momento dice, E num determinado momento diz: todo esto tudo isso te lo entrego a ti, Señor. te entrego a ti, Senhor. Esas son las ofrendas. Essas são as ofertas. David ahorró Davi economizou 600, no estoy seguro, eran algunas toneladas algumas toneladas de oro de ouro para él. para ele. Pero él dijo, Porém, ele disse: esto es para Jehová. isso é para o Senhor. Estas son las ofrendas. Essas são as ofertas. Cuando pasa la bolsita, Quando passa a salva, y eso es colecta. isso é coleta. No está mal decirle ofrenda, Não está mal que digamos oferta. pero es colecta. É coleta. Ofrenda es mucho más. Oferta é muito mais. Estas cuatro cosas mantienen nuestro corazón controlado. Essas quatro coisas mantêm o nosso coração controlado Para no contaminarnos. para não nos Los contaminarmos. de limpio corazón Os de limpo coração verán a Dios. verão a Deus. Cuidado con la contaminación con el dinero. Cuidado com a contaminação com o dinheiro. Trabajar, trabajar, trabajar. Trabalhar, trabalhar e trabalhar Para alcanzar logros. para alcançar Logros. bens. Y luego trabajar, trabajar, trabajar. E logo trabalhar, trabalhar e trabalhar Para mantenerlo alcanzado. para manter o alcançado. Y no digo que no trabajemos. E não digo que não trabalhemos, Pero cuando no tienes tiempo de orar, mas quando tu não tens tempo para orar, no tienes tiempo de criar a tus hijos, não tens tempo de criar os teus no filhos, tienes tiempo de dedicar tiempo a tus hijos, não tens tempo para dedicar tempo aos filhos, porque el papá y la mamá trabajan porque o pai e a mãe trabalham y dan sus hijos para que los críe una maestra. e dão os filhos para que cuidem uma professora ou uma creche, O lo dan para que lo cuide su abuelo, ou dá para que Abuelos. os avós cuidem, porque ellos están trabajando, porque eles estão trabalhando, quieren logros, querem alcançar bens, tienen metas, têm objetivos, no tienen tiempo para la obra. não têm tempo para a obra. Bienaventurados los de limpio corazón, Bem-aventurado os de limpo coração, porque ellos verán a Dios. porque eles verão a Deus. Los que no están con mezcla en el corazón, Os que não estão com mistura no seu coração. ¿quieres revelación? Quer revelação? Viene por la oración, Vem pela oração, pidiendo revelación. pedindo revelação. Viene por la obediencia. Vem pela obediência. Viene por el hambre y sed. Vem pela fome e a sede. Viene por ser
puro de corazón, vêm por ser puro de coração. verán a Dios. Verão a Deus. ¿En dónde más Onde mais viene revelación? pode vir a revelação? En Daniel capítulo 3. Em Daniel capítulo 3. Desde el 16 en adelante. Do 16 para frente. Responderam Sadraque, Mesaque, Abdênego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdênego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, o vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. ¿Dónde hay más revelación? Onde há mais revelação? ¿Cómo viene revelación? Como vem a revelação? Cuando también estamos en el horno de fuego. Também quando estamos no forno aquecido. Dice que el rey Nabucodonosor observó a esta gente que estaba ahí en el horno Diz que o rei Nabucodonosor ficou olhando aos que estavam dentro do forno y vio e viu a los 3 os 3 desatados, desatados, passeando. Pero había un cuarto, porém havia um quarto, y el cuarto hombre e o quarto homem era semejante era semelhante al Hijo de los Dioses. ao filho dos deuses. Los tiempos de tribulación. Os tempos de tribulação. No la buscamos la tribulación. Nós não buscamos as tribulações. Viene sola. Elas vêm só. Son tiempos de horno. São tempos de Y a fornalha. veces la temperatura está muy alta. Às vezes a temperatura está muito alta. 7 veces más de lo acostumbrado. 7 vezes mais do que é normal. Y a veces estamos pasando tiempos de sufrimiento. E às vezes estamos passando tempos de sofrimento. Ahí hay revelación. Ali há revelação. Quiero destacar algo. Quero destacar alguma coisa. Que ellos fueron al horno de fuego. Que eles foram à fornalha de fogo. Porque se negaron a adorar la estatua levantada por el rey. Porque negaram de adorar a estátua que o rei levantou. Una vez
Estábamos en una reunión en Argentina Uma vez estávamos numa reunião na y Argentina le preguntaron a uno de nuestros hermanos mayores, e perguntaram a um dos nossos irmãos de mais idade, Kit Benson, ¿lo conocen? Kit Benson, se vocês o conhecem. Él ahora cambió de domicilio. Ele agora mudou de residência. Antes estaba acá, ahora está en su casa celestial. Antes estava cá e agora está na sua casa celestial. Y le preguntaron, E lhe perguntaram, ¿por qué no se persigue a la iglesia? por que não se persegue a igreja? Y este hermano dijo, E esse irmão disse, porque no molestamos a nadie. porque não incomodamos a ninguém. Nadie nos persigue. Ninguém nos persegue. Hemos hecho acuerdos Temos feito acordos para que nadie nos persiga. para que ninguém nos persiga. Nos hemos vuelto políticos Nos tornamos políticos para estar bien con todos. para estar de bem com todos. Entonces nunca vamos al horno de fuego. Então nunca vamos ao forno, à fornalha aquecida. Este sufrimiento Este sofrimento fue por causa del Señor. foi por causa do Senhor. Me acuerdo del sufrimiento de Job. Me lembro do sofrimento de Jó. Luego de pasar todas estas etapas de sufrimiento, Logo de passar por todas as etapas de sofrimento, Job termina diciendo, Jó termina dizendo: de oídas te había oído, de ouvir te havia ouvido, mas ahora mis ojos te ven. mas agora os meus olhos te veem. No desprecies el tiempo de sufrimiento, Não desprezes o tempo de sofrimento, pero que lo puedas pasar con acción de gracias, que o possas passar com ação de graça, con gratitud a Dios, com gratidão a Deus, con una actitud limpia delante de Dios, com atitude limpa diante de Deus, que sufras por Él, que sofras por Ele, que tengas que ir al horno de fuego que tenhas que ir à fornalha de fogo y vas a ver al cuarto hombre. e vás ver o quarto homem, Ese que te desata de las ligaduras, esse que desata as tuas ataduras, ese que hace que el fuego no te queme. esse que faz que o fogo não te queime. Hay muchos que han tenido la experiencia de ver al cuarto hombre. Há muitos que tiveram a experiência de ver ao quarto homem. Revelación. Revelação. Por último, Por último, ¿dónde encuentro revelación? onde encontro revelação? Apocalipsis 3, 19, 13. Apocalipse, capítulo 19, versículo 3. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. 19, 13. 13, perdão, eu li 3. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Trece. 19, 13. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la A Bíblia é a palavra de Deus. La Biblia no contiene la palabra de Dios. A Bíblia não contém a palavra de Deus. La Biblia es la palabra de A Dios. Bíblia é a palavra de Deus. Cuando yo leo la Biblia, Quando eu leio a Bíblia, estoy tocándola a Jesús. estou tocando a Jesus. Lee la Biblia de esta manera. Leia a Bíblia deste No leas modo. para enterarte lo que dice. Não leia para se inteirar do que diz. A ver el hecho histórico. A ler fatos históricos. No, lee para quiero tocarte a ti, Dios. Lê buscando tocar a Deus. Y lo vas a encontrar. E o vas encontrar. Porque Él es el verbo Porque Ele é o Verbo encarnado. encarnado. En el principio era el verbo. No princípio era o El Verbo. verbo era con Dios. E o Verbo estava com Deus. Y el verbo era Dios. E o Verbo era Deus. Y este verbo E esse Verbo se hizo carne. se fez carne.
Cuando vayas a la Biblia, Quando vás à Bíblia, quiero tocar a Dios. busque tocar a Deus. ¿Por qué es bueno enseñar a los niños la palabra de Dios? Por que é bom ensinar aos meninos a palavra de Deus? Porque lo pones en contacto con el verbo. Porque você coloca eles em contato com o verbo. En algún momento ese verbo Em algum momento esse verbo se va a encarnar vai se encarnar en tu hijo. em seu filho. ¿Cómo recibir revelación? Como receber revelação? Por la obediencia, Pela obediência, por el hambre y sed, pela fome e sede, por la oración por revelación, pela oração por revelação, por estar limpio de corazón, por estar limpo de coração, por estar en el horno de fuego por passar pelo fornalha de fogo y estar en contacto con la palabra. e estar em contato com a palavra. Pero también nosotros E também nós somos elementos de revelación. somos elementos de revelação. Se cuenta que Watchman Nee, Se conta que o Ashmani, ¿leyeron algún libro de Watchman vocês leram algum livro de Ashmani? Nee? Él fue influenciado por una misionera, Ele foi influenciado por uma missionária. pero esta misionera tenía problemas de salud Essa missionária tinha problemas de y saúde ya no salía, e já não saía de casa. estaba en su cuarto Estava no seu y quarto. él frecuentemente la visitaba. E ele com frequência a visitava. Dice que cuando abría la puerta de su cuarto Diz que quando abria a porta do seu quarto, había una presencia. havia uma presença. Inmediatamente Imediatamente, él tenía deseos de confesar pecados ele tinha desejos de confessar pecado. y nadie le había dicho nada a E él. ninguém tinha dito nada a ele. Nosotros llevamos Nós levamos encarnado encarnado a Cristo. a Cristo. Está en nosotros. Está em nós. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Y cuando nos acercamos a alguien, Quando nos aproximamos de alguém, Cristo se acercó. Cristo se aproximou. Que salga de nosotros Que saia de nós la vida de Jesús a vida de Jesus para tocar a otros. para tocar a Y outros. las personas quedan inquietas. E as pessoas fiquem inquietas. Muchas veces Muitas Dios vezes tocó a alguien a través tuyo Deus tocou alguém por intermédio de y você no lo supiste. e você nem soube. Con el tiempo, Com o tempo, esa persona vino essa pessoa veio y te dijo, e te disse: hermano, Irmão, cuando usted Cuando você me abrazó esa vez, me abraçou aquela vez. yo sentí algo. Eu senti algo. Mi vida no fue la misma. Minha vida já não foi a mesma. Porque nosotros somos elementos de revelación. Porque nós somos elementos de revelação. Padre, Pai, te amamos te amamos, Senhor. y queremos amarte más. Sim, Senhor, queremos amar-te mais, Senhor. Queremos conocerte más. Queremos te conhecer mais, Senhor. Para amarte más. Para poder amar-te mais, Senhor. Acá estamos. Estamos aqui. Queremos conocerte Queremos te conhecer. en una medida nueva. Numa medida nova, Senhor. Queremos darte a conocer Queremos dar-te a conhecer, Senhor. de todas estas De maneras todas essas y maneiras. otras que no sabemos. E outras que ainda não sabemos. Pero Porém, Senhor, queremos conocerte. queremos te conhecer. Queremos conocerte en lo personal. Queremos te conhecer pessoalmente. Queremos conocerte en familia Queremos te conhecer como y família, como iglesia. como igreja. Y queremos darte a conocer E queremos dar-te a conhecer, Senhor, en todos lados. em todos os lados. Somos elementos Somos elementos de revelación. de revelação. Hermanos, pongámonos de pie. Irmãos, ponham-se de pé. Cuando estamos juntos, Quando estamos juntos, algo sale de ti. algo sai de De nós, ti. de ti. O sale la vida de Dios Ou sai a vida de Deus o la muerte. ou a morte. Todas las personas que toman contacto contigo Todas as pessoas que têm contato contigo toman
contacto con Jesús toma contato com Jesus o ou con la muerte. com a morte. Tú das vida o das muerte. Você dá vida ou dá morte? Algo va a pasar, estés en el lugar donde estés. Algo vai acontecer, esteja no lugar em que estejas. Quisiera que puedas orar por algunos hermanos Gostaria que você pudesse orar por alguns irmãos, por revelación, por revelação, que te conozca. que te conheçam. Hoy me acerqué a estos adolescentes. Hoje eu me aproximei dos adolescentes. ¿Saben por qué me acerqué? Sabe por que eu me aproximei? A lo mejor ellos creen porque se portaban mal. De repente eles pensam que é porque se comportavam mal. No, se estaban portando muy bien. Não, estavam se comportando muito bem. Pero Porém, me sentí me senti atraídos por ellos, atraído por eles, porque ellos es la iglesia del futuro. porque são a igreja do futuro. Me acerqué a la iglesia del futuro. Me aproximei da igreja do futuro. Me acerqué a los líderes, Me aproximei dos líderes, a los pastores, aos pastores, profetas, aos profetas, apóstoles aos apóstolos del futuro. do futuro. No me acerqué a nada. Não me aproximei a nada. Jesús eligió a 12 Jesus escolheu a 12 que eran adolescentes que eram adolescentes y jóvenes. e jovens. El más joven era Juan, O mais jovem, o mais novo era João. 14 o 15 años. Tinha 14 ou 15 anos. ¿A qué edad fue apóstol? ¿A qué edad fue apóstol? Naquela idade foi apóstolo. Hay una estrategia Existe uma estratégia de discipular adolescentes y jóvenes. de discipular adolescentes e jovens. ¿Saben por qué? Sabe por quê? Porque ellos no son calculadores. Porque eles não são calculistas. Jesús no tuvo discípulos viejos, Jesus não teve discípulos de idade, porque el discípulo viejo porque os discípulos velhos calculam que pierde, o que que perdem, gana, o que ganham, cuánto deja, quanto deixa, si tiene tiempo. se tem tempo. Pero el adolescente, Mas o adolescente não. proponele un desafío grande Proponha-lhe um desafio y grande ellos lo van a recibir. e eles o vão receber. Oremos. Oremos. Y algunos acérquense a orar por ellos, por revelación. Alguns se aproximem e orem por eles. Pueden ser padres Por o revelación. líderes, Podem ser pais ou líderes. y entre nosotros oremos por revelación. E entre nós oremos por revelação.